Olá de novo, sou o Rafael Figueiredo. Vamos falar agora sobre cicatrização patológica. Já conversamos um monte sobre cicatrização fisiológica, vocês já entenderam como é que acontece o processo. E agora vamos ver o que acontece quando dá problema, porque médico trata de doença, resolve problema. Então tá bom. Cicatrização patológica. O que aconteceu aqui? Aconteceu um desequilíbrio entre as fases da cicatrização. Durante a aula de cicatrização fisiológica, eu comentei alguma coisinha. Quando acontece algum problema, a gente tem uma mudança no processo de cicatrização. E quais são os principais fatores do doente que vão fazer com que ele tenha um risco aumentado de ter uma cicatrização patológica? O que é uma cicatrização patológica? É quando o negócio não dá certo. Ou vai formar uma ferida crônica, ou então pode ter uma cicatriz hipertrófica, pode formar um queloide. Vários fatores de risco vão estar aqui. Quando a gente fala de queloide, principais são genéticos: idade, sexo, cor, principalmente paciente negro, paciente asiático, tem muito. Qualidade da pele, isso influi muito também dentro da idade. Comorbidades, paciente diabético, né? A gente sabe que ele tem uma chance maior de evoluir com lesões no pé, pés diabéticos, paciente com insuficiência venosa, que é a grande etiologia aí de feridas crônicas, principalmente nos membros inferiores. Uso de várias medicações, o paciente com imunossupressão, ele tem uma cicatrização muito retardada, usuário crônico de corticoide também vai influir muito ali na deposição de colágeno. Tabagismo, grande problema que os pacientes têm, né? Gera uma hipóxia crônica, gera vasoconstrição, gera um monte de problema. Então, paciente tabagista, a gente nem quer operar esse paciente. Radioterapia é um grande fator. Isso aqui influi para o cirurgião plástico em N momentos. Então, áreas irradiadas cicatrizam mal. Aquela pele é de pior qualidade, aquela pele tem dermatite actínica, aquela pele é fina, aquela pele é endurecida. Paciente que tem hipóxia, né? Então, como a gente já falou, vários desses fatores aqui em cima acabam levando a hipóxia, isso vai cronificar sim uma ferida. Isquemia e reperfusão. Quando acontece isso? Você tem lá um paciente que teve uma OA, ele já tinha, por exemplo, uma lesão trófica, e aí quando vai reperfundir, produz um monte de radical livre. E isso também é um fator que vai atrapalhar a cicatrização. Inclusive, a gente tem vitaminas que atuam nesse momento, que como a vitamina E, que diminui, né, inibe os radicais livres e facilita o processo de cicatrização. Ótimo, então déficits nutricionais, paciente que tem dieta muito pobre, então aquele paciente que está internado na UTI há muito tempo, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar sem receber dieta direito, ele vai estar com hipermetabolismo, então ele vai estar degradando um monte de substância que ele tem ali, e aí ele não consegue cicatrizar bem. Então o paciente desnutrido, o paciente com albumina baixa, ele cicatriza muito mal. Quando a gente vai reconstruir, por exemplo, uma lesão de pressão, a gente compensa esse paciente primeiro. Então a gente nutre esse paciente, a gente controla, por exemplo, a hemoglobina. São fatores importantes para que a cicatrização aconteça de maneira adequada. E isso aqui também é questãozinha de prova, aquela questãozinha mais chata que quando cai, rola uma ansiedade. Alguns micronutrientes vão atuar diretamente no processo de cicatrização. Então a vitamina A, ela atua muito na produção da matriz extracelular, tá bom? Principalmente pela produção da fibronectina. Lembra que eu falei lá? Tinha ácido hialurônico, tinha fibronectina, tinha colágeno ali na nossa matriz extracelular. A vitamina A atua muito na formação da fibronectina. A vitamina C está em vermelho e não é à toa. Lembra quando eu falei da estrutura do colágeno? Glicina, um aminoácido X qualquer e hidroxiprolina ou prolina. A gente precisa de aminoácidos ali, prolina, e também precisa de hidroxiprolina. A vitamina C, ela é um cofator na formação da hidroxiprolina, na conversão de prolina em hidroxiprolina. Quando a gente não tem vitamina C suficiente no corpo, desenvolve uma doença chamada escorbuto. Um dos principais sintomas do escorbuto são lesões, por exemplo, na mucosa. Por quê? Porque o colágeno está fragilizado, a produção de colágeno está muito diminuída. Vitamina E é um clássico antioxidante, né? Todo mundo lembra dela aí direto. Família fala, usa, toma vitamina E como antioxidante. Eu acabei de comentar, inclusive no slide anterior. Vai atuar muito inibindo os radicais livres e também vai estabilizar as membranas celulares. Zinco também é um cofator para diversas dessas enzimas, principalmente da função dos fibroblastos, que são a célula fundamental aí na produção do colágeno, na matriz extracelular. E aí também magnésio, cobre, ferro vão ser também cofatores enzimáticos, mas aqui pouco detalhe para saber sobre eles, tá bom? Tendo essa noção sobre esses micronutrientes, dificilmente vai vir uma questão que vai fugir disso daqui. Então lá, a nossa alimentação bonita, colorida, lindona.
Infecção ou biofilme. Isso daqui é um baita de um assunto para aparecer em prova. Não tem aparecido muito não, mas na hora que começar a aparecer, vai pegar muita gente. Biofilme é diferente de colonização bacteriana. Por quê? O biofilme, ele vai envolver a produção de uma matriz extracelular pelas próprias bactérias. Então junta ali uma grande colônia de bactérias e elas formam uma matriz extracelular que vai conseguir encapsular essas bactérias, encapsular entre aspas. E elas ficam ali quietinhas, principalmente em materiais, em haloplásticos, uma prótese, por exemplo, de silicone, ou num catéter. E aí acontece uma grande resistência à entrada de antibiótico. Essa bactéria tem esse mecanismo de proteção. Elas formam essa colônia toda protegida pela matriz extracelular. Esse é o biofilme. Quando a gente tem isso, não adianta dar antibiótico. A gente vai dar antibiótico, ele não vai penetrar, não vai matar essas bactérias, vai causar seleção bacteriana, então você vai conseguir criar aí superbactérias e não vai conseguir acabar com o biofilme. Existe hoje uma substância chamada PHND que promete acabar com o biofilme, mas ainda não usamos muito, até se usa na prática, mas o ideal, quando você tem um biofilme, você tem, por exemplo, uma prótese que ficou exposta, formou-se um biofilme bacteriano, você vai tirar essa prótese, você vai tirar esse catéter. Por quê? Com o tempo, fica ali o biofilme e a bactéria não está causando lesão, ela está quietinha. Até que um certo momento, com o passar do tempo, a virulência aumenta e aí sim você desenvolve uma infecção associada àquele biofilme que estava quietinho ali em volta de uma prótese, em volta do catéter. Então identificou isso daqui, ficou ali uma feridinha que não fecha em cima de uma prótese, a prótese está exposta, você deu antibiótico, não resolveu, tentou fechar, não resolveu. O que você tem que fazer? Ir lá tirar essa prótese, porque já formou biofilme. E aí, quando que a gente vê também o biofilme? Aqui, não vê biofilme somente em prótese, somente em material que foi colocado. Quando a gente tem uma ferida infectada, a gente dá antibiótico. Quando a gente tem uma ferida com biofilme, a gente desbrida essa ferida, a gente tira esse biofilme. Isso que vocês estão vendo aí, ó, tanto aqui quanto aqui, é um tecido de granulação, só que não tá bonito, né? Ele tá todo empolado, ó, todo encaroçado. Isso aqui é um tecido de granulação hipertrófico. Aqui, além do tecido de granulação hipertrófico, tem secreção purulenta, tem um monte de fibrina, tem tecido necrótico. Isso aqui tá terrível. Se você só der antibiótico aqui, ou passar pomada, o que você quiser, essa ferida não vai ficar legal. Então o que a gente faz? Bota no centro cirúrgico, desbrida, remove todo esse biofilme e aí sim a gente agudiza essa ferida e consegue finalmente tratar de maneira correta. Você já pensa, né, que isso aqui sangra pra caramba, vai desbridar, isso aqui é uma sangueira danada. É chato. Mas é o que você tem que fazer. Se você não tirar o biofilme, não vai resolver a sua ferida. Então agora vamos falar de fato de cicatrização patológica. Cicatriz hipertrófica, queloide e aí por fim, feridas crônicas, tipo aquela ali que vocês acabaram de ver no slide anterior. Olha só, lembra desse slidezinho que apareceu lá atrás na aula de cicatrização fisiológica? Que eu mostrei para vocês que acontece o processo de cicatrização, depõe colágeno, depõe colágeno, depõe colágeno, e aqui precisa acontecer um equilíbrio entre síntese e degradação. O que acontece é, se você não tem o equilíbrio, essa síntese continua, e aí você vai formar, por exemplo, a cicatriz hipertrófica ou a queloide. Então, esse processo aqui de equilíbrio é importantíssimo para a gente. E o que é a cicatriz hipertrófica? O que você tem que saber na sua prova? Você tem que saber, conhecer a cicatriz hipertrófica a fundo, etc. O principal é saber diferenciar a cicatriz hipertrófica da queloide. A maioria das questões, você vai bater o olho e a pergunta vai ser, isso aqui é o quê? Cicatriz hipertrófica ou queloide? Quando ele vai mais longe, ele dá uma perguntadinha a mais sobre o tratamento. Uma diferença entre uma e outra, além de pedir para você identificar. Agora, para o extensivo, a gente tem que conhecer um pouquinho mais. Cicatriz hipertrófica. Qual é o conceito fundamental que vai diferenciar na sua prova e na prática clínica do queloide? Cicatriz hipertrófica não ultrapassa os limites da ferida. Você vai falar assim, você mente. Você está mentindo, porque olha aqui, ó, aqui ultrapassou, tá vendo? Ultrapassou um pouquinho? Ultrapassou um pouquinho, mas ela é linear, assim como era a cicatriz original, assim como era a nossa incisão. Mesma coisa aqui na mama. Mama tem muita cicatriz hipertrófica, ó. É linear, tem o formato certinho do T invertido. Isso aqui é uma baita cicatriz grande.
e hipertrófica. Daqui a pouquinho vocês vão ver o slide do queloide e você vai me falar se realmente não tem diferença, tá bom? Então, não ultrapassa o limite da ferida, não briga. Bate o olho numa ferida dessa aqui, não fica procurando picuinha, não ultrapassa, é uma coisa reta, uma coisa linear, assim como era a incisão original. Ela pode ser sintomática, pruriginosa, um pouquinho de dor, como o queloide também, tá bom? E ela é autolimitada. A tendência natural da cicatriz hipertrófica é regredir espontaneamente, diferente do queloide. Então, se você não fizer nada, a tendência é que essa cicatriz avermelhada, endurecida, regrida e vire uma cicatriz clarinha, fininha, talvez um pouquinho alargada. E ela tem baixo risco de recorrência. Por quê? Porque o fator principal aqui não é do próprio paciente, não é genético, mas sim da sutura, da incisão, do local. Então, áreas de grande tensão vão aumentar o risco da formação da cicatriz hipertrófica. São essas áreas aqui, ó. Pescoço externo, mama, superfície flexora, extremidades, áreas que têm muita tensão e que têm muito movimento. Então fica mexendo, fica tensionando, você fica estimulando cronicamente aquela cicatriz a produzir mais colágeno, porque ela sente que não está suficiente a minha resistência. Então, eu preciso produzir mais. E ela passa do ponto e faz uma cicatriz hipertrófica. O mecanismo do queloide já é muito diferente, tá bom? O mecanismo do queloide é genético. Quando a gente fala de tensão, a gente não pode deixar de falar das linhas de Langer. O que são essas linhas? São linhas naturais de menor tensão do nosso corpo. E elas vão ser sempre perpendiculares à contração muscular. Então você vê aqui na região frontal, onde mais forma ruga. Como que é a fibra do músculo frontal? É assim, ó. Beleza? Ela é crânio-caudal. E como é que são as rugas? Elas são perpendiculares a essas fibras. E isso vai ser no corpo inteiro. Essas linhas são sempre perpendiculares à contração muscular. Se a gente posicionar a nossa incisão e a nossa cicatriz sobre essas linhas, a tendência é que você não tenha cicatriz hipertrófica e que, além disso, você tenha uma cicatrização mais rápida, com menos risco de deiscência e muito mais estética. Uma cicatrizinha que fica exatamente em cima de uma dessas rugas aqui, ela quase some, ela quase desaparece ali na face, que cicatriza muito bem. Dificilmente ela vai aparecer. Então esse é um cuidado que o cirurgião plástico tem que tomar. O cirurgião plástico tem que ter esse cuidado na manipulação dos tecidos, assim como todo cirurgião devia ter. Mas o cirurgião plástico tem isso num plus, num nível a mais, faz parte da nossa formação. Beleza? Aqui, cicatriz hipertrófica. Formou! Como é que a gente vai tratar? No próximo slide. O que a gente tem que evitar? A gente tem que evitar que ela aconteça. Então eu sempre vou fazer isso aqui? Infelizmente não. Geralmente, a maioria dos cirurgiões, o que ele faz? Ele faz uma incisão normal, tal, dá ponto, deixa acontecer, faz curativo, e aí o paciente evolui com uma cicatriz hipertrófica. Aí ele vai no segundo momento, resseca a cicatriz hipertrófica, e assim sim ele vai pensar em prevenir uma recidiva. Então, o que é fundamental para você prevenir? Técnica cirúrgica. Ter uma técnica cirúrgica adequada. Ou seja, não traumatizar muito essas bordas, não ficar pegando forte com pinça com dente, não usar pinça sem dente na borda da ferida, macerar ela inteirinha. Essa borda macerada cicatriza pior. Não fazer pontos grosseiros. Conseguir a posição de bordas ideal, com uma eversão discreta dessas bordas. Fazer um ponto subdérmico bonito, aquele que o cirurgião plástico demora para fazer o monte. Por quê? Porque é a derme que vai segurar a tensão da ferida, não é aquele pontinho intradérmico, aquele pontão fora, grande, horroroso de nylon 2. Não é isso. Vai ser o subdérmico ali de monocrio 3, geralmente, que a gente faz, segura bem a tensão. Então a técnica cirúrgica adequada vai diminuir o risco de cicatriz hipertrófica. Outras coisas que a gente pode usar. Compressão. Aqui, em geral, a gente está falando de cicatrizes maiores. Então o paciente tem lá uma queimadura no membro superior todo, você coloca uma malha compressiva. E isso aí vai diminuir a formação da cicatriz hipertrófica. Sabe um detalhe interessante? Pouca gente talvez tenha tido contato com isso, mas se um dia tiver, vai lembrar disso. Quando você pega uma mulher, geralmente, tem mamas grandes, e ela tem uma queimadura aqui no ombro, e aí ela usa sutiã, e o sutiã fica pesando aqui, ó. Geralmente a gente vê que ela tem cicatriz hipertrófica daqui, daqui e em cima da alça do sutiã, por conta da compressão crônica, a cicatriz fica um resultado estético muito melhor. Além disso, a gente também pode usar a placa de silicone, que faz uma compressão discreta sobre a cicatriz, mantém aquele ambiente úmido e mantém a cicatriz mais paradinha, distribui um pouquinho melhor a tensão. E isso
previne bastante a formação de cicatriz hipertrófica. A placa de silicone é uma famosa, né? A gente fala muito dela, ela realmente funciona, a gente realmente usa. Tem muito cirurgião plástico que opera e manda o paciente colocar placa de silicone independente de ter histórico ou não de cicatriz hipertrófica, de ser recidiva ou não. Tá bom? Então olha aqui, outros tipos de tratamento. Agora sim, vamos tratar. Formou a cicatriz hipertrófica, o paciente chegou para você, ó, tá aqui, tá me incomodando, tá coçando, tá feio, o que eu vou fazer? Você pode só esperar. Tendência é que melhore. Mas você vai ficar esperando lá 2 anos até sumir? 6 meses, que seja? Não, você pode tratar antes. Então, uma das possibilidades é a ressecção cirúrgica. Vai lá, tira, faz de novo a cirurgia com uma técnica um pouco mais adequada e usa uma daquelas técnicas de prevenção. Então faz compressão, faz a plaquinha de silicone e beleza, está resolvido. Outras possibilidades são corticoide intralesional. Esse aí é muito legal, tá certo? Você vai injetar o corticoide, ele vai diminuir a deposição de colágeno ali, ele também vai induzir um pouquinho de apoptose celular e tende a melhorar bastante. Também usa no queloide. Mas qual que é o problema? A injeção do corticoide, ela não é inócua. Ela vai fazer ali uma atrofia da pele, ela vai formando telangiectasia, então fica uma cicatriz meio feinha também, principalmente quando você passa um pouquinho do ponto, pode ficar até ali uns acúmulozinhos de depósito de, geralmente, triacinolona, né, que a gente usa, o grande corticoide que a gente usa. Outras opções como laser, crioterapia também podem funcionar, ou não fazer nada, ficar olhando. Em geral, a gente vai querer fazer alguma coisa pelo nosso paciente. O importante é lembrar, a cicatriz hipertrófica tem um prognóstico melhor, a tendência é que ela melhore e que o resultado fique muito mais bacana com o passar do tempo. Beleza? E agora a queloide, lembra que eu falei? Ah, a cicatriz hipertrófica estava fugindo um pouquinho da linha. Olha o queloide. Queloide é brincadeira, né? Olha o tamanho da deformidade que ela causa. Ela de fato cresce como um tumor benigno. Ela tem um crescimento tumoral. Ela não é só uma deposição um pouquinho aumentada de colágeno na nossa cicatriz. Então é isso que a gente tem que entender. Não existia uma incisão desse jeito. Era um furinho de brinco e vira isso daqui. Esse paciente aqui pode ter tido, por exemplo, só acne, e a acne virou tudo isso daqui. E já lembrar, quando a gente fala de predisposição genética, ambos os pacientes negros, então negros, asiáticos, têm um risco muito maior de desenvolver queloide. Por que a gente tem que saber isso? Porque quando a gente vai operar o nosso paciente, é importante a gente perguntar, tem histórico na família? Tem histórico pessoal de queloide? Queloide é herança autossômica dominante. Então, se o pai tem e se a mãe tem, a chance é muito grande do filho ter também. Então a gente tem que perguntar, por quê? Olha, risco-benefício. Ainda mais se a gente está falando de uma cirurgia estética. Vamos fazer uma cirurgia estética? Vamos. Ah, eu quero operar aqui, tem orelha de abano. Quer fazer? Beleza, tem orelha proeminente. Vai operar? Orelha é um local de alto risco de formação de queloide. Você tem histórico na família, você tem histórico pessoal? Putz, vamos fazer sabendo. Vamos talvez já tomar uma medida para prevenir, porque o risco de desenvolver é muito grande. Ela é bastante sintomática, então ela fica pruriginosa, ela fica dolorosa, ela passa por uma fase mais inflamatória no comecinho, que ela fica mais hiperemiada, e nessa fase é quando o corticoide funciona melhor. E essa fase que ela está hiperemiada, está mais vermelhinha, ela dói bastante, incomoda bastante o nosso paciente. Ela tem altíssimo risco de recorrência, porque a herança é genética. Não tem o que você faça que vá mudar a genética do paciente. Existem maneiras da gente intervir e diminuir o risco de acontecer, mas o risco de recidiva é muito mais alto do que o da cicatriz hipertrófica. E também, se funcionar como um tumor benigno de crescimento tumoral, ela não regride espontaneamente. O tumor geralmente não regride, imensa maioria. Então, ela não regride espontaneamente, diferente da cicatriz hipertrófica. Eu sempre vou ficar falando uma diferente da outra. Isso é diferente daquilo. Queloide é diferente da hipertrófica aqui. Porque é isso que eu quero na prova, tá bom? Na prova ele vai querer que você compare as duas, na imensa maioria das vezes. Eu, quando monto questão, eu adoro montar questão comparando. Porque mostra que o aluno estudou mesmo, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe do que ele está falando. Então a banca também vai gostar bastante de pedir para você comparar uma coisa com a outra. Tá bom? Olha aqui. Por ser genético, existem alguns pontos que são importantes. Quando é genético, a gente começa a pensar que vai ter uma população específica, como eu já falei, negros e asiáticos, mas também idades e localidades específicas do corpo, independente de tensão. Então, cabeça, pescoço, orelha, ombros, tórax, nesses locais acontece com muita frequência a formação da queloide. Em compensação, em pálpebra, escroto, palma da mão, planta do pé, pênis,
raríssimo acontecer. E tem um conceito que, por algum motivo, algumas bancas de vez em quando cobram, que é albino não tem queloide. Não existe relato na literatura de queloide em albino. É quase que uma curiosidade, mas já apareceu em algumas questões. Então, como eu falei, última linha ali, tumor benigno localmente agressivo. Ele não vai dar metástase, mas o crescimento é sim tumoral, tá certo? Aqui em cima tem um detalhezinho, ó. Fisiopatologia não é completamente compreendida, tá? Não se entende exatamente como e por que acontece essa deposição tão expressiva de colágeno, mas o que a gente sabe é que existe uma predisposição genética. Beleza, tratamento do queloide. Falamos do tratamento da cicatriz hipertrófica e agora vamos falar do queloide, que geralmente é o que cai mais na prova, tá? Eles gostam de perguntar mais aqui sobre queloide. Por quê? Porque tem um monte de tipo de tratamento e nenhum deles é excelente, na verdade. Quando a gente fala de queloide, a gente tem que saber que a gente está tratando de uma doença com alto risco de recidiva e que não regride espontaneamente. Então o nosso índice de falha é bastante alto, o paciente tem que estar avisado. Sabendo que o índice de falha é alto, a gente vai fazer uma coisa só. Igual lá na cicatriz hipertrófica, eu podia só ressecar. Se eu só ressecar aqui, praticamente 100% de recidiva. Não é uma boa conduta. Ah não, então eu vou fazer só aqui crioterapia, vou fazer o interferon, vou irradiar só. Tendência é que não resolva o problema de jeito nenhum. Ah, só vou infiltrar corticoide, dá uma seguradinha, dá uma diminuída sim, mas não vai adiantar, não vai sumir. O que a gente tem que fazer então? Terapias combinadas. O padrão ouro que a literatura traz é ressecção cirúrgica mais radioterapia, que é aquela famosa beta-terapia, que o paciente vai lá, resseca e no mesmo dia ele já vai lá com a equipe da radiologia e coloca lá o tubo da beta-terapia, por exemplo, aqui na orelha, para conseguir inibir bastante a formação do colágeno. Isso tem algumas repercussões. Então, por exemplo, como você está inibindo muito a fase de deposição de colágeno da cicatrização, o estímulo de produção de colágeno, o que a gente tem que fazer? Manter esses pontos por mais tempo. Então, às vezes, esses pontos ficam 3 semanas lá. O que muita gente faz? Uma terapia tríplice. Resseca, já no final da cirurgia injeta corticoide e manda para a radioterapia. Faz as 3 coisas. Quando a gente usa aqui a técnica padrão ouro da literatura, a nossa taxa de remissão é entre 70% e 100%, né? Não chega a 100%, mas a nossa taxa de sucesso já fica bem mais alta. Ah, por que tem essa variação tão grande, né? De 67% a 98%, é uma variação grande. Porque muda muito a população que você está trabalhando. Então os asiáticos têm um índice de recidiva, os negros têm outro índice de recidiva, e como é uma doença genética, tem mais fatores aí interferindo dentro dessa estatística. Mas o importante de saber é queloide com monoterapia vai muito mal, com terapia combinada vai muito melhor, sendo que a principal é a ressecção cirúrgica, seguida de radioterapia. Maravilha, tratamos queloide, tratamos cicatriz hipertrófica, mas é essa tabelinha aqui que adora aparecer na sua prova. Comparar uma coisa com a outra. Então tudo isso que eu falei até agora, vem cá, bate o olho nessa tabelinha e faz um exercício. Faz um flashcard disso aqui, ó. Faz um flashcard de cada um. Faz flashcardzinho comparando as duas. Vai ser muito bom para você lembrar e matar a questão assim, ó, rapidinho. Rapidinho você vai matar a questão. Faz flashcard disso aqui, usa essa tabelinha a seu favor, porque vai te ajudar muito. Você vai matar essa questão aqui em segundos e vai rir do examinador. Agora, o outro tipo de cicatrização patológica, que é a ferida crônica. O que é uma ferida crônica? Depende, tem um monte de conceito. Tem 3 aqui para vocês. O mais clássico é esse aqui, uma ferida que não cicatriza após 4 semanas. Mas quando você pega uma ferida muito grande, não vai cicatrizar completamente em 4 semanas mesmo, demora meses. Então existem outros conceitos, como uma ferida que não reduz em 20 a 40% da sua área em 2 a 4 semanas. Você vê que é uma coisa que fica meio sambando, né? Ferida que não cicatriza em 3 meses, também não é exatamente. Por quê? Porque ferida crônica é uma imensidão de coisas. Existe um monte de etiologia, um monte de motivo para o paciente ter uma ferida que se cronificou. E aí, a gente tem que pensar, principalmente, que não existe uma regrinha para a gente entender. O que a gente tem que fazer? Ver o nosso paciente e, com bom senso, entender que aquela ferida está demorando demais para cicatrizar. E aí sim, é uma ferida crônica. Então não se prenda a esses números aqui. Saiba pelo menos um deles, é importante ter essa noção. Mas o principal é você olhar para uma ferida e saber que ela é crônica. Tem N motivos, né? A gente até meio que só de bater o olho sabe. Isso aqui não é uma ferida de ontem, né? É uma ferida crônica. Aqui também, lesão por pressão, uma ferida crônica. Principal etiologia, úlcera venosa, que não é o principal fator que leva uma ferida a parar na fase inflamatória. Isso aqui é um outro conceito. A ferida
que está infectada, ela para na fase inflamatória e não consegue progredir com a cicatrização e se cronifica. Esse é o principal fator para que aconteça uma cronificação. Agora, quando a gente fala de etiologias de lesões, as principais lesões que se cronificam são as úlceras venosas, úlceras diabéticas e úlceras de pressão. Entender essa diferencinha. Um é o fator que faz com que pare a fase de inflamação ali na cicatrização e não progrida. E outro é o que o doente tinha que levou à formação daquela úlcera e aí sim vai se formar uma úlcera com tendência a se cronificar. Beleza, como é que a gente trata então isso daqui? Quem já viu a aula minha sabe, quando eu falo de lesão por pressão, o principal que eu falo é precisa ter um paciente bom. Então você tem que deixar o seu paciente bem. Você vai compensar ele clinicamente. Lembra quando eu falei de cicatrização? Nutrição é fundamental. A gente vai nutrir bem o nosso paciente. A gente vai manter a ferida dele bem limpinha, bem higienizada. A gente vai também controlar as comorbidades daquele paciente. Se ele tem uma úlcera venosa, não adianta só eu ficar lavando aquela ferida, tenta enxertar em cima, se eu não corrigir o problema original, que é a insuficiência venosa, que é o diabetes, que é o tabagismo. Então, isso tudo a gente tem que fazer. Tratar do nosso paciente de maneira completa e não só olhar para aquela ferida ali e querer que a ferida milagrosamente melhore. Se ela se formou, tem um motivo. Nada cronifica à toa, cronifica por um motivo. A gente tem que resolver o motivo e aí sim tratar o doente e a ferida de maneira a fazer ela ficar em condições de evoluir de maneira favorável. Certo? Então olha só, sobre o tratamento. Primeiro passo, tratamos o doente ficou bem. Agora o que a gente vai fazer nessa ferida? Cuidar da ferida. Como que a gente cuida da ferida? Uma das coisas que a gente vai fazer é curativo. Curativo existe uma infinidade. Não existe 1, 2, 3, 10, não. É uma infinidade de curativos. Esses aqui que estão aí para você são só os principais. E você conhecer todos já é bastante difícil quando sai da sua rotina. Tem um ponto ou outro para a gente lembrar de cada um deles. O curativo ideal, como que ele é? Ele é absortivo, porque ele não deixa lá aquele leito nojento, ele fica fazendo clearance também bacteriano junto com o líquido. Né, faz uma continuidade de líquido saindo da ferida e indo para o curativo, que isso também leva a bactéria. Ele é atraumático, então quando você tira, ele não lesa aquele tecido que acabou de epitelizar. Ele não dói, porque controlar a dor é importantíssimo para o nosso paciente, até para fatores sistêmicos, de inflamação sistêmica do nosso paciente. Ele isola completamente aquela ferida do meio externo, então não deixa ficar contaminando, não deixa ficar traumatizando de novo, e ele é impermeável, ou seja, não cai líquido, não entra mais líquido lá dentro. Nenhum curativo que exista consegue todas essas características. Então o que a gente faz? A gente conhece os nossos curativos e a partir da ferida que a gente tem, da principal característica daquela ferida, a gente vai usar um curativo específico. Eu vou falar de algum deles aqui, depois vocês veem com calma esse slide aqui. Curativos para a gente ficar atento. Primeiro, 2 curativos que são absortivos. Então você tem uma ferida muito exudativa lá, bem nojenta, cheia de secreção. Uma coisa que a gente pode usar é o alginato. Ele vai tirar um monte daquele líquido, então melhora bastante esse aspecto da ferida ser molhada e mantém ela só úmida. O alginato pode ser associado à prata, então a gente tem um alginato com um antimicrobiano tópico, que é excelente. Outra opção que é bem famoso é o carvão ativado. O carvão ativado ele também é para feridas exudativas, mas principalmente que tem odor fétido, aquela ferida com cheiro terrível. Você coloca o carvão ativado, ele vai lá e também segura bem essa ferida. Outro curativo que vale a pena pensar é o hidrocoloide. Ele absorve líquido e ele promove autólise. A autólise a gente vai falar daqui a pouquinho quando a gente estiver falando de desbridantes, tá bom? E o hidrogel é um ótimo curativo para feridas um pouco mais secas. Ele mantém aquilo ali bem úmido, bonitinho, para o queratinócito conseguir migrar. E ele é não aderente. Na hora que a gente tira, ele não arranca o tecido junto, tá bom? Eu, inclusive, estou agora com uma paciente que ela tem a dura mater exposta. O bebezinho nasceu com a dura mater completamente exposta. Que curativo que a gente usou para cobrir aquilo ali? Hidrogel. Por quê? Mantém a umidade e é não aderente. Na hora que a gente tirar, não corre risco de a gente arrancar a dura mater desse paciente juntos. E aí a gente tem o grande curativo do cirurgião plástico, que a gente adora e que a gente vai falar mais, que é o curativo, a terapia de pressão negativa, o famoso curativo a vácuo. Cara, curativo a vácuo é um negócio excelente. A gente usa demais o curativo a vácuo. Ele não serve para todo mundo em todos os momentos, mas ele serve em muitos momentos. Ele veio para sanar grandes dores aí do cirurgião plástico, principalmente.
que é a grande função dele? Otimizar o leito da ferida. E ele otimiza fazendo vários processos ao mesmo tempo que a gente vai comentar daqui a pouquinho. E além de tudo, a gente consegue manter essa ferida completamente isolada, drenando bastante secreção e contraindo essa ferida. Então ela fica protegida. É um curativo que fica ali de 3 a 5 dias. E esse curativo tem um inconveniente. A maioria deles é de uso hospitalar. Se você pegar essa máquina aqui, ó, essa máquina fica lá presa na tomada, ligada aqui nesse curativo a vácuo, o paciente tem que ficar internado. Aí você fala, então prolonga o tempo de internação. Não necessariamente. Quando você consegue uma otimização do leito da ferida e você consegue fazer uma cirurgia de fechamento mais rápida, você acaba reduzindo o tempo de internação desse paciente, ou talvez, pelo menos, reduz muito o tempo de tratamento dessa ferida. Ele poderia ficar fazendo curativo em casa 1 ano até ficar bom, e a gente faz às vezes 2 trocas de curativo a vácuo. E melhora bastante o leito da ferida. Já consegue cobrir. Olha um exemplo aqui, ó. Curativo a vácuo colocado em cima de uma ferida. Essa ferida foi colocada desse jeito? Não. Essa ferida tem necrose aqui, ó. Ela tem fibrina, ela deve ter um pouquinho de secreção. Então, antes de colocar o curativo a vácuo, a gente vai desbridar bem essa ferida. Desbrida bem legal. Aí coloca o curativo a vácuo, ele fica atuando lá. Quando a gente tira, tem aqui um tecido de granulação bonitinho, muito bem formado. E aí a gente pode, por exemplo, enxertar essa ferida e conseguir um resultado excelente. Como que funciona, então, o curativo a vácuo? Grande função dele é promover a formação do tecido de granulação, através de vários mecanismos. Então, a presença ali da pressão negativa vai levar algumas coisas a acontecerem. A primeira e mais óbvia é que fica retirando líquido. Então, evita que aquele leito daquela ferida fique molhado. Quando ele retira esse líquido, ele leva junto bactéria. Então, ele faz clearance bacteriano. Se você pensar na retirada do líquido, você já consegue pensar que se está saindo muito líquido da ferida, ele está estimulando essa saída, ele reduz também o edema nessa ferida, que é importante para a gente. Quando faz contração da ferida, que é um processo que já ia acontecer sozinho, mas quando a gente estimula essa contração com a pressão negativa, a gente consegue estimular exatamente o processo de contração da ferida. Então você reduz a dimensão dessa ferida, aproximando as margens dela. E a pressão negativa vai estimular a formação de um tecido de granulação muito bem vascularizado, com muito mais angiogênese do que aconteceria sozinho. Então por que eu não uso sempre? Alguns probleminhas. Primeiro, é caro. Existe aqui, ó, um domiciliar já. Geralmente para ferida pequena, o cara vai para casa com isso daqui, então muito bacana. Hospital grande, hospital particular geralmente tem. No SUS eu não conheço nenhum lugar que use. E o outro problema é o tempo cirúrgico. Agora, esse custo elevado, ele começa a ser questionado já. Tem uma grande linha de pesquisa mostrando que quando você compara populações que usaram curativo a vácuo para grandes ferimentos, populações que não usaram, por você conseguir diminuir o número de procedimentos necessários, porque tem paciente com ferida grande, que você vai, faz curativo, ela infecta, piora o aspecto, você tenta enxertar, não dá certo porque o leito era ruim. Quando você usa o curativo a vácuo, às vezes em 2, 3 trocas, ou seja, 6 a 10 dias, você consegue um leito adequado. E aí você acaba diminuindo o custo geral de internação, de uso de gás, de Isobec, de compressa, de pomada, de equipe de enfermagem, de equipe médica, de uso de sala de centro cirúrgico. Então o custo dele já começou a ser questionado, mas ainda é uma desvantagem. Nem todo lugar tem um aparelho, tem que comprar o aparelho, tá bom? E quando que a gente não vai usar o curativo a vácuo? Cara, quando eu vejo esse slide sempre eu fico agoniado com essa imagem aqui. Olha esse vaso sanguíneo aqui fininho, isso aqui parece que você triscar nisso aqui vai voar sangue na parede, né? Então a gente não vai pôr curativo a vácuo em cima de estrutura nobre, em cima de vaso exposto, em cima de víscera, em cima do cérebro. Não, você vai proteger. Ou você vai fazer um retalho de tecido para cobrir aquilo ali, né, com um músculo, algum outro tecido, ou então você coloca várias camadas de rayon, ou então uma compressa, como se faz lá no curativo das peritoneostomias, né? Então tem que proteger estrutura nobre. Agora os outros menos óbvios, primeiro deles, tumor. Não coloca curativo a vácuo em cima de câncer assim, ó. Neoplasia, desse jeito aqui, não vai colocar. Quando que você pode usar num contexto oncológico curativo a vácuo? Você vem aqui, desbrida isso aqui completamente, né? Desbrida não, né? Faz a ressecção do tumor, então a equipe da cabeça e pescoço entrou nesse caso aqui, tirou todo o tumor com margens, fez linfadenectomia, tudo que era necessário desse paciente. Aí sim, né, esvaziou o pescoço, o Felipe foi lá, fez tudo isso, ficou lindo, e agora a cirurgia plástica vem. Só que esse paciente está muito grave, ele está mal,
eu vou lá e eu preciso colocar um curativo a vácuo ao invés de fazer um retalho microcirúrgico gigantesco, mandar esse paciente para UTI, reabordar ele no segundo momento. Nesse contexto eu posso usar. Outro contexto é você coloca aqui, mas você vai esperar a margem, esperar margens negativas. Você optou por fazer isso, tudo bem. Você coloca depois da retirada desse tumor grosseiro, tudo isso aqui, você coloca curativo, beleza, espera a margem e faz, tá bom? Então, em cima de neoplasia, você não vai usar. Outra questão, essa ferida aqui, só de ver, você sabe que ela tá muito mal, né? Não tá bem desbridada, tá muito feia, cheia de secreção purulenta, cheia de necrose. A gente não pode simplesmente tampar isso aqui com um curativo a vácuo e esquecer durante uma semana. Por quê? O curativo a vácuo não consegue puxar necrose, ele puxa líquido. Agora, necrose, esse pus espesso, isso aqui ele não vai conseguir drenar. Vai ficar lá e o paciente vai fazer síndrome do choque tóxico. Lá da ginecologia, lembra? O paciente ficava com um tampão vaginal há muito tempo, podia fazer choque tóxico. O paciente que usa curativo a vácuo em cima de tecido mal desbridado desse jeito também pode fazer choque tóxico. E tem um detalhezinho aqui, ó. Feridas isquêmicas. Aí você fala, mas ele não estimula a vascularização? Tá, ele estimula. Agora, quando você tem um pé de um paciente que tem obstrução arterial crônica muito limítrofe, essa pressão negativa que faz uma isquemia transitória pode ser o suficiente para terminar de descompensar. Então a gente evita em lesões isquêmicas. O paciente que teve, né, e já foi revascularizado, então ele já está bem perfundido, aí você pode usar o curativo a vácuo numa boa, tá bom? Ou então você pode usar até em alguns casos que o paciente tem a lesão isquêmica mesmo, mas está precisando muito. Você usa em pressões negativas menores, em geral a gente usa 125 milímetros de mercúrio de pressão negativa, mas você pode usar ali 80, 75, observar, ver como o paciente fica de dor, etc. Usar um vácuo intermitente, tá bom, mas via de regra ainda, lesões isquêmicas você vai evitar de usar, tá bom? O curativo a vácuo, ele está em uso há pouco tempo, então ele ainda tem muita evolução para acontecer. Por isso que eu sempre fico falando, então, tem isso, tem aquilo, né? Porque ainda está mesmo em desenvolvimento, mas os conceitos principais vocês têm que entender, tá bom? E olha só, mais uma coisinha. Qual que é a grande função dele, então? É preparar o leito da ferida. Olha essa melhora. Você foi lá, pegou o paciente, tinha uma ferida crônica horrorosa, que ninguém sabe tratar a ferida crônica, a gente só sabe tratar a ferida aguda. Então, como que a gente trata a ferida crônica? Transforma ela numa ferida aguda e aí você pensa o jeito de fechar, o jeito de cobrir. Então, olha essa ferida, cheia de tecido necrótico, com granulação hipertrófica, não estava legal, tudo pálido. O que você fez? Foi lá, desbridou cirurgicamente, operou, colocou o vácuo em cima e olha como a ferida evolui. Que coisa bonita. Tecido de granulação lindo, tudo que tinha ali embaixo, que às vezes até tinha osso exposto e já conseguiu cobrir com tecido de granulação, melhora demais o aspecto. O curativo a vácuo funciona muito, muito, muito bem. Ainda sobre tratamento das feridas crônicas. Desbridamento da ferida. Isso aqui é questão de prova e é para ser questão fácil, tá? Só que se você nunca viu, você acaba dando uma patinada, dando uma deslizada. O desbridamento ele pode ser feito de algumas maneiras. Vamos começar de baixo para cima. Primeiro, enzimático. O que é o desbridamento enzimático? Quando você vai lá e coloca uma substância, geralmente a papaína, que vem lá do nosso querido mamão papaia, ou então a colagenase, que é um pouco menos potente do que a papaína, menos dolorosa, e aí essa substância vai ficar comendo aquela necrose, vai ficar degradando a necrose. Então acontece um processo de desbridamento que é muito lento. Outra possibilidade é o desbridamento autolítico, por exemplo, lá a plaquinha de hidrocoloide. Você coloca ela aqui e ela mantém essa umidade e ela estimula que o próprio corpo vá fazer a autólise dessa necrose, tá bom? O uso curativo. Mecânico, isso aqui em geral a enfermagem faz, né? Desbridamento mecânico. Por exemplo, você vai jogar soro forte, você vai raspar ali com uma gaze. Ele já é um pouco mais rápido, um pouco mais eficiente, mas não se compara com o desbridamento cirúrgico. Você ir lá, colocar o paciente na sala, em 1 hora você consegue desbridar, o que tudo isso aqui junto às vezes demoraria 1 mês. Então, o desbridamento cirúrgico é, sem dúvida, o mais eficiente, que a gente vai fazer sempre que possível. E agora, para terminar o tratamento das feridas crônicas, o que a gente vai fazer? A gente vai reconstruir. Então a gente foi lá, pegou, tratou o paciente ficou bem, tratamos a ferida ficou bem, então tem um paciente bem nutrido, com os fatores de risco controlados, já tratamos a insuficiência venosa dele, diabetes está bonitinho, já está usando a insulina, tudo direitinho, o paciente está ótimo. A ferida está num ótimo aspecto, já coloquei curativo a vácuo e etc. Pronto, agora eu vou reconstruir.
a reconstrução da ferida crônica, ela pode ser feita de algumas maneiras. Aqui em cima está o fechamento primário. O que é o fechamento primário? Se tem uma ferida crônica, você vai lá, dá ponta na pele e fecha uma coisa na outra. Raramente a gente vai fazer isso aqui, tá? Raramente, porque a ferida crônica, ela é uma ferida complexa. Olha essa ferida aqui, o tamanho que ela era. Tá vendo, ó? Grandona. Dá para dar ponto, fechar isso aqui primário? Não dá. Então, em geral, a gente vai usar os fechamentos secundário ou até o terciário, que é o primário retardado, que é você trata a ferida com curativo, ela melhora de aspecto e aí você fecha primariamente. O secundário é o que a gente faz muito, muito, muito. Paciente, por exemplo, que tem úlcera venosa, aquela úlcera gigante num local super difícil de tratar, você vai fazendo curativo, 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 trata a insuficiência venosa dele e vai acontecendo o processo natural de cicatrização. Quando você tira os freios da cicatrização, ela vai acontecer de maneira progressiva, de maneira direta. Outras opções que a gente tem é o fechamento com enxertos e retalhos. Isso aqui a gente vai usar, poxa, o paciente tem uma úlcera venosa, tal, mas está tudo controladinho, o paciente está muito bem. Você vai lá, enxerta, tem um alto risco de perda, mas você consegue usar. Retalhos, por exemplo, para lesões por pressão. O paciente tinha uma lesão por pressão lá sacral, há um tempão, ficou internado na UTI, fez uma úlcera grau 4 gigantesca. O que você pega e faz? Você trata ele, estabiliza o paciente, controla os fatores de risco, trata bem a ferida está bonitinha, você coloca curativa vácuo, não é obrigatório, mas ajuda, e aí depois você faz um retalho e fecha essa ferida. Então é assim que a gente trata feridas crônicas, em geral, transformando elas em agudas, e aí sim a gente conseguindo seguir com o processo de tratamento, de cicatrização por segunda intenção ou de fechamento. É isso aí, cicatrização patológica é uma aula grande, uma aula difícil, mas que quando você pega os conceitos bonitinho, a maioria das questões você vai acertar tranquilamente. Valeu!